talvez não serei tão assim empolgado, mas aqui uma conversa com vocês com respeito à nossa vida espiritual. Desde a leitura oficial do culto, eu pude aqui perceber o que Deus estava direcionando para nós desta noite. A confiança em Deus, a nossa intimidade com Ele, a nossa entrega, como devemos de nos portar, para que de fato nos tornemos uns verdadeiros servos de Deus, os crentes genuínos, que verdadeiramente está servindo a Deus com uma profunda convicção. Não como folhas levadas ao vento, mas como pessoas que de fato tiveram um encontro com Deus, e neste encontro com Deus fomos arraigados, alicerçados na palavra que a nós foi pregada, ensinada e continua sendo ensinada, para que o nosso tempo ele seja um tempo proveitoso, para que no final de tudo da nossa vida nós tenhamos a recompensa de todo o empenho, de todo o esforço, de toda a dedicação que tivemos aqui na terra, sendo participantes de uma igreja que foi nascida no coração de Deus. E neste texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. O tempo passa tão rapidamente. E algum dos que tiveram participação aqui falou, parece-me que o evangelista Jacob falou aqui sobre um exemplo de uma pessoa que diz: olha, eu ouço meu avô falar da volta de Cristo há muitos anos. E nós sabemos que, de fato, desde quando aceitamos a Cristo, a fé, nós temos nas nossas mãos e temos sempre ouvido mensagens falando acerca da volta de Cristo. E o tempo vai se passando. E até mesmo algum de nós pode ter já questionado, dizendo: mas Jesus ainda não veio. Eu estou na igreja há tantos anos e ainda não veio. Agora, interessante que é importante nós observarmos que Jesus ele pode vir, a promessa dele está de pé, sim ou não? A promessa de Jesus está de pé, sim ou não? Sim, a palavra de Deus não falha, a palavra do Senhor ela está de pé. E ele disse aos seus discípulos, ainda quando estava aqui na terra como homem, ele diz aos discípulos que ele estaria indo ao céu, como está escrito lá em João 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, quando ele estava dando as suas últimas instruções aos discípulos, aí ele percebeu que os discípulos estavam tristes. Aí ele começa então a dar a eles uma palavra de consolo, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus estava afirmando, ele não estava supondo, mas ele estava dando uma afirmativa
do propósito, do projeto que o Pai, juntamente com ele, o Espírito Santo, havia criado desde o princípio. Então ele estava afirmando, dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E aí ele continua dizendo, afirmando, dizendo: se não fosse assim, se não fosse verdade, se eu não tivesse certeza do que eu estou dizendo, mas como eu tenho certeza, eu estou dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, no Pai, mas crede também em mim, que estou falando com vocês, estou informando a vocês do que na verdade está feito. O que está construído, ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não fosse verdade, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei vós para mim mesmo. Aqui existe um jogo de palavras. Para que onde eu estou, não é onde eu estarei. Aonde eu estou, estejais vós também. Amém, meus irmãos? Promessas do Senhor, palavras do Senhor, não é palavras do homem, não, mas é a palavra do Senhor Jesus. Então esta palavra, ela permanece de pé. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus, ela subsiste eternamente. E agora, Paulo escrevendo, dizendo: olha, e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já foi ensinado a todos nós. Jesus, lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no sermão profético, ele fala tudo a respeito do que nós estamos vivendo, do que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, em nossa volta, ao redor do mundo, acontecendo na terra, nos ares, no céu, entre as nações, estamos vendo acontecer. Nós não estamos enganados, nós estamos conscientes de que a palavra verdadeiramente ela é a verdade. Não temos como duvidar, porque ela está se cumprindo dia após dia. Agora vem o conselho do apóstolo Paulo dizendo: isto digo a vocês que conhecem o tempo, é já hora de despertarmos do sono. Paulo estava preocupado com aqueles que estão acomodados. Paulo está nos dizendo aqui, na sua escrita, que pode correr o perigo aqueles que conheceram a fé, aqueles que aceitaram a palavra de Deus, aqueles que creram no sacrifício da cruz que Jesus realizou por nós, e aceitando a fé, ele se preocupa com aqueles que podem se perderem. Por isto é que ele vem trazendo-nos esta advertência, dizendo: olha, vocês já conhecem o tempo. O tempo está dizendo que a volta do Filho de Deus está perto. O dia se aproxima. Mas eu estou preocupado, porque pode que alguém está dormindo o sono do acomodismo, o sono da negligência, da indolência.
E pode que alguém passe desapercebido, não olhando e vendo que de fato o dia está perto. E ele continua dizendo, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, ou do que quando nós aceitamos a fé. A nossa salvação, ela será concretizada se nós permanecermos firmes, fiéis, servindo ao Senhor. Pois lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é como se prega aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, nós temos que perseverar, nós temos que continuar desenvolvendo. Sim, no momento que eu aceito a Cristo, perdão dos meus pecados, e se eu partir naquele momento, sim, serei salvo. Mas eu terei que dar seguimento à minha vida cristã, à minha vida espiritual, servindo ao Senhor, obedecendo a sua palavra. E ele disse, a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Vai alta noite, e o dia vem chegando. Nós estamos vivendo altas horas da noite. Estamos vivendo em densas trevas. Quando nós damos uma olhada no campo espiritual, nós vemos tantas pessoas se corrompendo espiritualmente. Na vida moral, estamos vendo quantas pessoas estão se corrompendo. Sabe o que é isto? Trevas, escuridão. As trevas procurando tomar conta da terra. Será que você não percebe isto? O que acontece nas nações, o que acontece no nosso país, o que acontece nas religiões. Será que nós não estamos percebendo que de fato nós estamos chegando para o momento que a palavra de Deus nos mostra? Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, dizendo que, capítulo 4, falando também dos tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmo, presunçosos, gananciosos, avarentos. Não estamos percebendo isto? Não vemos isto diante dos nossos olhos diariamente? E agora o apóstolo Paulo vem nos advertindo para que nós nos despertemos. Uma vez que eu e você conhecemos a palavra de Deus, é momento de despertarmos e sairmos do acomodismo e termos uma vida de compromisso. E muitas vezes nós brincamos com relação à nossa salvação. Para que nós garantimos que de fato entraremos no céu, nós temos que perseverar. Perseverar na fé, perseverar na comunhão, perseverar no amor, perseverar na palavra, na obediência, amor ao próximo, sem orgulho, sem vaidade de ser o que somos, mas ter humildade, viver em simplicidade do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Uma das coisas que ele dizia, eu me preocupo que vocês vão se afastar da simplicidade do Evangelho. E isto de fato é um perigo muito grande para nós que estamos dentro da casa de Deus. Quando muitas vezes nós nos sentimos um tanto importante que não consideramos as pessoas que estão à nossa volta. Fugir da simplicidade do Evangelho. E Paulo, ele continua dizendo, vai alta noite, o dia vem chegando,
Agora observem: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Aonde tem luz não há trevas. Aonde há luz é porque as trevas estão ausentes. E aonde há treva é porque a luz está ausente. Então nós devemos de nos revestir, nós devemos de tomar punho das armas da luz, porque nós estamos vivendo em altas horas da noite, perdão. Os dias são de trevas, de escuridão, violência, morte, assassinato, traição, falta de amor, corrupção, enfim, estamos vivendo altas horas da noite. A igreja está na terra, mas ela não é aqui da terra. A igreja está vivendo em dias de treva, mas a igreja, ela é o luzeiro na terra para brilhar em densas trevas dos últimos dias em que estamos vivendo. E aí eu te pergunto, estamos sendo luz ou estamos sendo trevas? Estamos brilhando ou estamos com a nossa luz ofuscada? Você está vivendo conscientemente, convictamente da vinda de Cristo e você está esperando, tendo certeza que no arrebatamento você deixará tudo aqui na terra, os seus pertences, a sua propriedade, tudo, enfim, para viver eternamente com Cristo? Ou você vive uma vida um tanto insegura, uma vida duvidosa, espiritualmente falando? É importante nós refletirmos sobre isto. Às vezes nós viemos para a casa de Deus, esquentamos os bancos da igreja, saímos do mesmo jeito e vamos levando a vida de qualquer maneira. Não é assim. Não é assim. Não é porque num dia nós cremos e agora não precisamos de preocupar em nos preparar, santificar a nossa vida, estarmos diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, procurando intimidade com Deus através da palavra e do nosso próprio relacionamento, no nosso particular. Que isto muitas vezes, se nós não preocuparmos, nós deixamos de lado. Esquecemos do bom hábito de orar, já não oramos mais, nem em casa e muito menos na igreja. Ou então a gente aproveita uma carona na igreja, né? Porque tem muita gente, vamos de pé, vamos orar. Aí a gente aproveita uma carona com o pastor que ora, ou com o pregador que ora, e a igreja que se levanta, e a gente muitas vezes fica ouvindo a oração do vizinho, quem está atrás, ou à frente, ou do lado, e a gente mesmo muitas vezes não oramos, só fechamos os olhos, e muitas vezes aqui. Não, irmãos, vamos aproveitar a liberdade que nós temos de clamar os céus. Vamos aproveitar a liberdade que nós temos de servir a Deus. Vamos aproveitar a liberdade que estamos na casa do Senhor. Vamos orar com liberdade. Vamos orar com prazer de estar na presença do Senhor, porque o lugar que nós iremos morar, que está preparado para nós, é o lugar de paz, aonde não há violência, aonde não há traição, não há engano, não há dor, não há lágrima, não há tristeza, mas o céu, oh aleluia, que está preparado para a igreja, é o lugar de paz. Vai altas horas, deixamos, pois, as obras das trevas.
revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia. Vamos aproveitar o tempo, a oportunidade que temos de viver uma vida transparente, como luz, aonde chegarmos, no trabalho, na escola, na faculdade. Vamos aproveitar e desfrutar desta liberdade que temos de servir ao Senhor, ser aqueles crentes alegres, felizes de vir à casa de Deus, ter prazer de dizer: eu sou salvo em Cristo, aleluia. Vamos ter o prazer de erguer a cabeça, bater no peito e dizer: Brasil, você é privilegiado de ter um cidadão brasileiro como eu, morando aqui, porque sou cidadão do céu, e estou passando tempo aqui, mas não sou daqui. Breve estarei viajando para o meu país, onde viverei eternamente. Quantos têm esta esperança e pode dizer glória a Deus? E aí Paulo, para encerrar, ele continua dizendo: vivendo em pleno dia, não em orgia, porque o que nós percebemos é que a humanidade, ela quer viver isto aqui, as pessoas querem viver na orgia. Como o ser humano, ele tem facilidade de distanciar de Deus, por nada, simplesmente nada, ele desvia da presença de Deus. Quantas pessoas, de vez em quando a gente passa na Rondon Pacheco, em outro setor da cidade, a gente fica observando e lembrando da mensagem de Noé. Nos dias de Noé, bebiam, comiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. A gente vê multidões e multidões envolvidos na orgia, em casas noturnas, pessoas entregues ao pecado. Nós pegamos este caminhão aqui de evangelização, vamos para uma praça da cidade, e lá nós abrimos os microfones e começamos a anunciar a salvação em Cristo. Convidar as pessoas para que elas possam aceitar, ouvir a palavra de Deus. Muito poucas pessoas se aproximam, muitos. Mas se nós parássemos com o caminhão ali e começasse a rodar, estou dizendo aqui, um funk, uma música funk, né? E convidar as pessoas, ajuntam centenas de pessoas. Se colocarmos lá as músicas de uma cantora famosa que existe aqui no Brasil e até fora do país, né, que é uma vergonha para o nosso país, ajuntaria centenas, até milhares de pessoas para ouvir algo que alimenta o sentimento, o desejo da carne. Mas quando convidamos: venha, Jesus tem paz para o seu coração, Jesus tem salvação para a sua alma, Jesus tem bênção para a sua família, Jesus tem paz para o seu coração, venha ouvir a palavra de Deus. E nós pregamos ali a palavra, cantamos, ficamos ali mais ou menos umas 2 horas, terminamos, fazemos o convite. Poucas pessoas vão para nos ouvir. Sabe o que é isto? As pessoas que estão envolvidas na orgia, na prática do pecado, não quer saber de deixar o pecado, abandonar a vida mundana para entrar no caminho da salvação. Mas o tempo está chegando. O dia da volta de Cristo está se aproximando. Vai altas horas da noite. Vem o dia está chegando, em que esta igreja vai ser tirada da terra. Aleluia! Em que os salvos em Cristo serão arrebatados.
Este mundo passará por um caos, mas aqueles que estão fiéis, são fiéis, estão esperando este dia glorioso, eles deixarão esta terra e viverão eternamente com o Senhor na glória. Por isso, nesta noite, com esta simples reflexão, pare um pouquinho e faz uma avaliação. Damares cantou aqui no início: eu quero voltar ao primeiro, amor. Faz uma reflexão. O que você viveu ontem e o que você está vivendo hoje. O que nós vivemos no princípio e o que nós estamos vivendo hoje. Pense nisto. E não vivendo na orgia, na bebedeira, não na imoralidade, nem em libertinagem, não em discórdia e ciúme, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam o que venha agradar a carne, alimentar os seus desejos, viver nos desejos carnais. Irmãos, que Deus abençoe. Coloquem de pé. Eu quero orar com você. Diante desta reflexão, convidando a cada um de nós a refletir com relação ao valor da nossa vida espiritual. Que você possa viver uma semana refletindo. Leve este texto para você ler em casa. Romanos 13, a partir do versículo 11. Reflita. Jesus poderá vir a qualquer momento de uma forma coletiva, mas Jesus poderá vir individualmente, para mim, para você. Pode acontecer. Aconteceu de anteontem para ontem. Uma irmã de 42 anos, lá do bairro Esperança, irmã jovem, deitou para dormir com seu marido, deitou, dormiu e não acordou mais. Infartou e foi fulminante. Jesus poderá vir para mim esta noite. Poderá acontecer isso comigo, mas pode acontecer com você também. E como é que nós estamos diante de Deus? Como está a nossa situação? Nós vamos estar prontos para entrar no paraíso? Vamos estar prontos para adentrar os portais eternos? Vamos estar prontos, aleluia, para ser recepcionado pelos anjos quando adentrarmos ao paraíso? Ou não temos certeza? Ou não temos certeza? Se não temos certeza, precisamos de nos preocupar. Que Deus abençoe você. Diante disso, eu quero perguntar: tem alguém nesta noite que não é evangélico? E ao ouvir essa palavra, esta advertência do apóstolo Paulo, você quer entregar sua vida a Jesus? Ou você que está afastado? Ou você que está vivendo com o pé no mundo, na igreja? Você que está vivendo na orgia, mas quer a igreja, mas quer a orgia, quer uma vida fácil, mas quer entrar no céu, você não tem certeza, está em dúvida. Hoje, você pode fazer uma aliança com Cristo, dizendo: eu quero firmar-me na fé, servir ao Senhor, custa o que custar, mas eu quero estar diante do Senhor, para que quando Ele vier, ou então Ele me chamar, eu estarei pronto para adentrar aos céus de Deus. Tem alguém nesta noite? Dê um passo à frente e nós vamos orar por você. Tem alguém para Jesus? Alguém que não é evangélico? Alguém que está afastado? Alguém que quer entrar no céu, mas está com a vida um tanto duvidosa no sentido espiritual, você não está sentindo segurança, você não tem certeza? Eu quero orar com você juntamente com a igreja. Tem alguém?
Quer vir à frente para nós orarmos? Se tiver, enquanto eu vou ler aqui os pedidos de oração, você pode vir. Venha, porque hoje é a sua oportunidade. É a sua vez. É a sua vez, é a sua oportunidade. Me lembro de um exemplo de uma equipe que estava pregando ao ar livre. Naquele culto, o pregador fez o apelo e ele começou a dizer: hoje pode ser a sua última oportunidade. Venha a Cristo, porque poderá ser tarde demais amanhã. E tinha um jovem que estava ali assistindo o culto, não evangélico. E aquele moço começou a escarnecer, criticar dos irmãos. E naquele momento ele não, para que aceitar? Para que aceitar Jesus, sendo que eu tenho uma vida boa? Para que eu tenho o que eu preciso? E ele estava ali numa moto. E aquele moço saiu dali, fazendo graça. Na próxima esquina, ele acidentou e colidiu com um poste e foi fatal. Teve a oportunidade de ser salvo, mas não quis. Não quis aproveitar o tempo e a oportunidade. Mas se você nesta noite está vivendo em dúvida, Jesus está aqui para te perdoar nesta noite. Venha, aqui temos 2 pessoas. Quem sabe você deseja vir? Venha também. Venha, não sei qual é a sua situação, suas condições, mas hoje Jesus, Ele quer fazer uma aliança, Ele quer nesta noite renovar, fortalecer a sua fé, e você viver uma vida de convicção, de que você está seguro, está salvo, e o seu nome escrito no livro da vida. Venha enquanto vou ler os pedidos. Pode vir enquanto está vindo mais uma pessoa. Isto, aonde tem a terceira pessoa, para vir à frente, renovar a sua fé, suas forças. Não estou dizendo que você está em pecado, mas quem sabe na caminhada você está um tanto desanimado, não está tendo força para vencer o pecado, o mundo, vencer a si mesmo. Venha, nós vamos estar orando por você e Deus vai te fortalecer em nome de Jesus. Daniel pede oração pela sua avó que está com pressão alta, pelo seu avô que está com a coluna torta e pela conversão e libertação do seu pai. Nós estaremos orando. Amanhã, dia 6, haverá ciclo de oração na direção do SEMAP, às 7 horas da manhã. À noite, haverá o ciclo de oração na direção do SEMAP. E vai estar ministrando a irmã Genilda, esposa do evangelista Genésio Jacobi. Então convidamos a todos para o ciclo de oração. Amanhã à noite vai ser uma bênção. Glória a Deus. Nós vamos orar, e nesta oração vamos orar pelo nosso pastor, que está acometido de uma forte gripe. Vamos orar por ele, para que o Senhor possa dar-lhe saúde. Amém, queridos? Eu e minha casa rogamos as orações do santo. Quantos mais? Eterno e bondoso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Muito agradecido, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, na tua casa, ouvindo os louvores, a tua palavra. Ó Deus, e agora te agradecemos, porque nesta noite, Senhor, podemos adorar a Ti juntos neste santuário. Pai, eu peço a Tua bênção em favor dos Teus filhos, que roga as nossas orações. Estende a Tua mão, Senhor, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam ser alcançados com a bênção do perdão. Senhor, salva-os, em nome de Jesus. Abençoa o nosso pastor
pastor, dando saúde a ele, a sua esposa, irmã Tomico, dando saúde aos teus filhos, renovando, Senhor, as suas forças, em nome de Jesus. Abençoa estas vidas que chegaram aqui à frente, ó Deus, para estar fazendo um novo propósito diante de Ti. Perdoa-lhe os pecados, renova, Senhor, as suas forças, dá graça, em nome de Jesus, e que o mundo não tenha sorte na vida destas pessoas, e que elas possam viver uma intimidade com o Senhor, esperando o dia da Tua volta. Abençoa aqueles que não vieram à frente, Senhor, mas estão muitas vezes duvidosos, estão temendo o futuro, estão vivendo a síndrome do medo, Senhor. Eu oro por eles também, e que o Senhor possa alcançá-los, ó Deus, com a bênção da renovação, e eles viveram uma vida de intimidade com o Senhor. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, dá-nos uma semana de bênção e de vitória, e que a Tua igreja continua caminhando, em nome de Jesus pedimos e te agradecemos, hoje e sempre, e o povo de Deus diga amém. Olhe para cá, por favor, vocês vão aí depois atender quem está aí do lado, para estar anotando o nome de vocês, tá bom? Diga comigo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco, não só agora, mas para sempre. E todos digam amém.